Bora falar agora sobre o São Paulo que perdeu patrocínio. A Blue Saúde, fornecedora de planos de saúde, tinha vínculo com o Tricolor até dezembro. Acordo começado na metade do ano passado e que garantiria 15 milhões de reais ao Tricolor. Pois bem, só para lembrar que a Blue ficava na barra traseira da camisa. Não se sabe ao certo motivo, mas o São Paulo foi informado sobre o interesse da Blue em rescindir esse vínculo. O contrato já foi rompido e a partir do próximo jogo, São Paulo já não apresenta mais a Blue Saúde em sua camisa. De qualquer forma, é um São Paulo que segue faturando bastante com o seu departamento de marketing. A camisa ultrapassou pela primeira vez na história a marca de 100 milhões de reais com receita graças a patrocínios, muito impulsionada pelos 78 milhões de reais que a Superbet paga pelo patrocínio no peito. Se há duas coisas que têm dado muito certo no São Paulo, departamento de marketing com publicidade na camisa e também o estádio Tricolor. Na temporada passada, o Morumbi representou a segunda maior fonte de receita, somando bilheteria, sócios torcedores, shows, além dos aluguéis de camarotes. Bora fechar esse vídeo para te explicar que o São Paulo terá um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais com a eliminação nas quartas de final da Libertadores na noite dessa quinta-feira. Com o Morumbi diante de mais de 54 mil pessoas, São Paulo perdeu de novo para a LDU, time de qualidade bem discutível. O único gol da partida marcado numa falha incrível do Bobadilla, que relativamente sozinho acabou cabeceando, favorecendo o Medina, que avançou para marcar na saída do Rafael. São Paulo perdeu outro caminhão de chances de gols, como já havia acontecido em Quito, embora tenha jogado melhor no Equador do que no Morumbi. Verdade é que o São Paulo acabou se perdendo, especialmente depois da desvantagem. Jogadores equatorianos fizeram muita cera, o árbitro também foi conivente e o São Paulo acabou por merecer a eliminação, mesmo tendo jogado muito bem no Equador. Placar agregado de 3-0 para a LDU, que já havia eliminado nas oitavas de final outro time brasileiro, o Botafogo. Nas semifinais, mais um brasileiro. Agora a vez é do Palmeiras, onde o buraco me parece mais embaixo. Por que o São Paulo perde 20 milhões de reais? A passagem para as semifinais assegura 13 milhões de reais de prêmio da Conmebol. Além dessa grana, o São Paulo calcula 7 milhões de reais de bilheteria líquida numa semifinal, se tivesse passado, confronto contra o Palmeiras, gigante, enorme, de muita expectativa. Pois bem, quero registrar que nessa quinta-feira, diante de 54 mil pessoas, São Paulo conseguiu uma renda bruta de 8 milhões de reais, estimativa de ter ficado com mais ou menos 5 a 5 milhões e meio de reais. Só para completar, registrar também que a partir de agora resta ao São Paulo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, onde vai precisar terminar entre os 6 primeiros para sonhar com classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Nesse momento, o São Paulo é o 7º. São 35 pontos conquistados, 2 a menos do que o Bahia, mas com um jogo a mais do que o tricolor da Bahia. A última sobre o São Paulo. Hernan Crespo fez 4 partidas no lugar do Zubeldia na Libertadores da América. 2 empates contra o Atlético Nacional e classificação no pênalti, 2 derrotas para a LDU. Preciso contar ainda que nas imediações do Morumbi, logo depois da partida, já pudemos ver pichações, como fazendo referência ao time pipoqueiro, fora Belmonte e fora Casares. O que você pensa sobre a eliminação do São Paulo? Quem são os principais culpados? Acho que o departamento de futebol tem muita culpa nisso, por montar um elenco caro, mas que não conseguiu estar bem saudável para os jogos mais importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Caleri custam juntos 6 milhões de reais por mês. E eles não conseguiram estar à disposição. Lucas entrou na reta final da partida sem conseguir fazer grande diferença. Use o espaço para comentário, opina. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo, com transferência nas próximas semanas, sem render qualquer centavo ao tricolor. Goleiro Leandro, formado na base do São Paulo e que em 2022 chamou demais atenção com um gol de falta, assim como o Rogério Ceni está de saída do clube. O contrato se encerra em dezembro, hoje ele é a terceira opção no gol. Rafael é titular, Yang é reserva e ele é a terceira alternativa. O contrato acaba em dezembro e o São Paulo também nem demonstrou muito interesse em renovar esse vínculo. Diante desse cenário, Leandro já começou a escutar propostas, só 20 anos de idade, completa 21 agora no mês de novembro. E entre as maiores alternativas está jogar em um clube pequeno de Portugal. São 2 os interessados, as tratativas já estão em andamento e o Leandro precisa entrar em campo. Ele não joga desde a Copa São Paulo de Juniores, ou seja, seu último jogo em 16 de janeiro do ano passado.
diante da dificuldade em ver o Leandro prosperar com o Yang e com o Rafael à frente dele, o Tricolor topou liberá-lo de graça, não vai ficar com qualquer compensação financeira. Bora falar agora sobre o São Paulo, quinta-feira super importante, confronto contra a LDU, mas queria falar sobre uma compra de jogador, a primeira da temporada, e não foi para o time principal. O São Paulo acaba de fechar a aquisição de Matheus Ferreira, volante de 19 anos de idade que pertencia ao Vasco e fica no sub-20 a um custo de R$1,5 milhão. O Tricolor está adquirindo 80% dos direitos econômicos. O Vasco fez questão de permanecer com 20%, imaginando uma venda futura. Importante registrar que todas as contratações no time principal do Tricolor em 2025 não tiveram custo. Essa era uma missão do departamento de futebol diante de toda a dificuldade financeira. Abriu-se uma exceção para o Matheus Ferreira por entender-se que se trata de um jogador muito diferente. Ele já estava no São Paulo, chegou por empréstimo do Vasco. A avaliação foi tão positiva que o São Paulo nem esperou até o fim do ano para adquirir o jogador em definitivo. A compra está fechada. O Matheus Ferreira, inclusive, já se despediu do Vasco nas redes sociais. Jogador que chegou criança a São Januário, passou por todas as categorias de base e também esteve na seleção brasileira. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor estendeu o contrato de Rian Francisco, centroavante que acabou se contundindo, lesão séria no joelho, tinha praticamente tudo encaminhado para a extensão do acordo com direito ao aumento salarial. São Paulo deixou só esse tempo passar para que as primeiras semanas de recuperação em relação à contusão fossem estabelecidas e manteve exatamente as mesmas condições acertadas lá no mês de julho. Dessa maneira, dá para dizer que o Rian Francisco, que tinha contrato até 30 de novembro de 2028, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Jogador que se contundiu num treino no centro de treinamento em 15 de julho. Ele passou no dia 30 do mesmo mês por uma cirurgia para correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de uma leve lesão no menisco. A expectativa de volta é para o início do ano de 2026. Só para completar, registrar que André Silva também não joga mais nesse ano e o Caleri, no melhor dos cenários, pode ficar à disposição entre os meses de novembro e dezembro. Samuel, na temporada passada, estava conversando com o pessoal de São Paulo e o pessoal me disse que eles tinham em mãos uma proposta de vocês, acho que era para a barra traseira da camisa, você vai me confirmar, muito acima do que vinha sendo cobrado. E havia uma ala bem grande dentro do São Paulo que era a favor do negócio. Acontece que o negócio acabou não fechando. Existiu de fato essa negociação? Você lembra desse episódio? Existiu, fui eu que conduzi essa negociação, ela iniciou pela manga. E depois a gente acabou indo na barra traseira, porque o São Paulo já, no meio tempo da nossa negociação, ele havia fechado um outro contrato, que eu não lembro com qual patrocinador, agora não me recordo de imediato, e nós estávamos na barra de traseira, o maior valor histórico da barra de traseira do São Paulo, chegamos a avançar até a parte jurídica, onde a partir dali o São Paulo preferiu não continuar a negociação. A negociação foi conduzida pelo Tony e pelo diretor e o Edu, né? O Tony e o Edu junto comigo aqui do lado da Fatal Model. Você lembra da cifra, Samuel? Sim, a última cifra que nós discutimos eram 14 milhões pela barra traseira, onde chegamos a ofertar até boa parte desse valor à vista. E detalhe, essa barra da traseira, ela é comercializada por mais ou menos 4 milhões, é esse o valor? Você tem ideia? Eu não recordo desse valor, mas se eu não me engano, na época estava em torno de 6 a 7 por ano. Tá. Dá um pouco mais que o dobro. Se ofereceu mais que o dobro. Tá, boa. Informação exclusiva no São Paulo. O Tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi.
argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River, na Série B do Campeonato Argentino, acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.